A correção do impulsivo. Simão Pedro sempre foi conhecido por sua intensidade. Ele não era do tipo que ficava à margem esperando. Não, Pedro era aquele que falava primeiro, agia primeiro, e às vezes pensava depois. Esse traço fazia parte de quem ele era, um homem apaixonado e disposto, mas também alguém que, muitas vezes, agia sem medir as consequências. E foi exatamente por isso que ele teve momentos de confronto com Jesus, momentos em que o mestre precisou corrigi-lo de forma direta, mas sempre com amor. Um dos momentos mais marcantes dessa dinâmica aconteceu enquanto Jesus revelava aos discípulos algo que parecia inacreditável. Eles estavam reunidos em um local tranquilo, talvez sentados ao redor de uma fogueira ou em uma sombra qualquer durante o calor do dia. Jesus, com um tom sério e ao mesmo tempo cheio de compaixão, começou a falar sobre o que estava por vir. Ele explicou que iria para Jerusalém, onde sofreria muito nas mãos dos líderes religiosos, seria rejeitado, morto e, ao terceiro dia, ressuscitaria. Aquelas palavras caíram como um peso sobre o grupo. Os discípulos se entreolhavam, confusos e preocupados. Eles amavam Jesus profundamente e não conseguiam aceitar a ideia de que algo tão terrível pudesse acontecer a ele. Mas foi Pedro quem tomou a dianteira. Impulsivo como sempre, ele se levantou e, com uma mistura de indignação e lealdade, puxou Jesus de lado. Pedro olhou diretamente nos olhos de Jesus, e em um tom quase de repreensão, disse: "Isso nunca vai acontecer com o Senhor. De forma alguma deixaremos que isso aconteça." Era como se Pedro estivesse dizendo: "Eu estou aqui para te proteger. Não vou deixar que ninguém toque em você." Talvez ele pensasse que estava sendo corajoso ou mostrando o quanto se importava com Jesus. Mas Pedro, apesar de seu amor genuíno, ainda não compreendia o propósito maior por trás das palavras de Jesus. Foi nesse momento que o rosto de Jesus ficou sério, mais sério do que Pedro havia visto antes. O mestre não apenas olhou para Pedro, mas falou algo que o abalou profundamente. "Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Imagine o impacto dessas palavras no coração de Pedro. Ele, que apenas queria proteger Jesus, agora estava sendo corrigido de forma tão firme. Naquele momento, Pedro não conseguia entender totalmente o que Jesus queria dizer. Ele não percebia que, ao tentar impedir o caminho de Jesus para a cruz, estava, sem querer, agindo contra o plano de Deus. Era como se ele quisesse salvar Jesus de algo que, na verdade, era necessário para a salvação de toda a humanidade. Mas essa correção, apesar de dura, era cheia de propósito. Jesus sabia que Pedro tinha um coração sincero, mas ele precisava aprender que o reino de Deus não seguia as mesmas regras e expectativas humanas. Pedro estava pensando como um homem comum, querendo evitar sofrimento, mas Jesus estava focado em algo muito maior, a redenção do mundo. E esse não foi o único momento em que Pedro precisou ser corrigido. Mais tarde, durante a última ceia, Jesus fez outra revelação que abalou os discípulos, e ele disse que todos eles o abandonariam naquela noite. Pedro, com seu jeito impulsivo e sempre pronto a falar, declarou com firmeza: "Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei." A convicção de Pedro era genuína, mas Jesus, com um olhar de profunda sabedoria e tristeza, respondeu: "Pedro, eu lhe digo que, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Pedro não podia acreditar. Ele se considerava o mais leal de todos os discípulos. Ele estava certo de que jamais faria algo assim. Mas Jesus via além, sabia que, mesmo com toda a boa intenção, Pedro ainda tinha suas fragilidades, ainda era humano. Esses momentos de correção moldaram Pedro. Eles mostraram a ele que ser um discípulo de Jesus não era apenas sobre paixão ou impulsividade, mas sobre aprender a se submeter à vontade de Deus, mesmo quando ela parecia incompreensível. Jesus não corrigia Pedro para diminuí-lo, mas para prepará-lo. Ele sabia que Pedro tinha um papel crucial no futuro da igreja, mas, para isso, ele precisava ser refinado, como o ouro que passa pelo fogo. E é isso que torna a história de Pedro tão inspiradora.
Ele não era perfeito. Ele errava, falava demais, agia sem pensar. Mas, em cada erro, Jesus o corrigia com amor, moldando-o para se tornar o líder que ele estava destinado a ser. Pedro aprenderia, com o tempo, que a verdadeira força não estava em seu próprio entendimento ou em sua impulsividade, mas em confiar completamente no plano de Deus. Aquelas correções, embora dolorosas, foram sinais do grande amor de Jesus por Pedro. Porque quem ama corrige, não para ferir, mas para fazer crescer. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, que cada correção o aproximava mais do propósito para o qual ele havia sido chamado. A Transfiguração no Monte. Era um dia que começou como qualquer outro. Jesus havia chamado 3 de seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para subir a uma montanha. Não era incomum que Jesus quisesse se retirar para orar, e os discípulos já estavam acostumados a acompanhá-lo nesses momentos de silêncio e comunhão com Deus. No entanto, dessa vez, havia algo diferente no ar. Pedro não sabia explicar, mas sentia que aquela caminhada seria especial. Os 4 começaram a subida, com o sol alto e brilhante sobre eles. Pedro, como sempre, fazia perguntas e comentava sobre tudo ao seu redor. Ele era o tipo de pessoa que não conseguia guardar pensamentos para si, e talvez fosse isso que o tornava tão humano e próximo de nós. No entanto, enquanto subiam, um sentimento de reverência começou a tomar conta dele. A montanha era alta, isolada, e o silêncio só era quebrado pelo som de seus passos sobre as pedras e pelo farfalhar do vento. Finalmente, eles chegaram ao topo. Jesus se afastou um pouco para orar, como fazia frequentemente, enquanto Pedro, Tiago e João ficaram ali, talvez sentados ou deitados, tentando entender o propósito daquela subida. O calor do dia começava a ceder e, sem perceber, os 3 acabaram cochilando, vencidos pelo cansaço. Mas, de repente, algo os despertou. Uma luz intensa, tão forte que parecia mais brilhante que o próprio sol, iluminou tudo ao redor. Pedro abriu os olhos, atônito, viu que aquela luz vinha de Jesus. Ele não era mais como antes. Suas vestes estavam brancas como a neve, brilhando de uma forma sobrenatural. Seu rosto resplandecia como o próprio céu. Era algo indescritível, algo que Pedro jamais imaginaria ver em toda a sua vida. Era como se o céu tivesse descido até aquela montanha. Antes que ele pudesse sequer entender o que estava acontecendo, Pedro viu que Jesus não estava mais sozinho. 2 figuras misteriosas apareceram ao lado dele, conversando com ele como velhos amigos. Pedro conseguiu ouvir pedaços da conversa e percebeu que eram Moisés e Elias, 2 das figuras mais importantes da história de Israel. Moisés, o grande legislador, aquele que havia recebido a lei de Deus no Monte Sinai. E Elias, o profeta poderoso que desafiara reis e anunciará a vontade de Deus com ousadia. Pedro estava impressionado, mas também confuso. Ele não sabia o que dizer nem o que fazer. Mas, como sempre, ele não conseguiu conter suas palavras. Com entusiasmo e um toque de nervosismo, ele exclamou: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, e uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Era uma oferta sincera, mas também impulsiva. Pedro não entendia completamente o que estava presenciando, mas queria fazer algo, qualquer coisa, para demonstrar sua reverência. Talvez ele pensasse que, construindo tendas, poderia prolongar aquele momento sagrado, como se quisesse capturar o céu na terra. Mas, antes que Pedro pudesse agir, algo ainda mais grandioso aconteceu. Uma nuvem densa e brilhante começou a envolver a montanha. Não era uma nuvem comum. Ela era diferente, cheia de uma presença palpável que fazia o coração de Pedro bater mais rápido. De dentro da nuvem, uma voz poderosa ecoou, tão clara e majestosa que fez os discípulos caírem de joelhos em temor. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Era a voz de Deus. Não havia dúvida. Pedro sentiu seu corpo tremer.
Ele e os outros discípulos estavam aterrorizados, mas ao mesmo tempo, havia uma paz inexplicável naquela presença. Eles sabiam que estavam diante de algo divino, algo que poucos tinham o privilégio de experimentar. Quando a voz cessou e a nuvem desapareceu, Pedro, Tiago e João levantaram os olhos com cuidado. Moisés e Elias já não estavam lá. Jesus estava novamente sozinho, mas ainda com aquele brilho de quem havia estado face a face com o Pai. Ele se aproximou dos discípulos, tocou-os e disse com ternura: Levantem-se. Não tenham medo. Essas palavras trouxeram calma aos corações deles. Pedro olhou para Jesus, e naquele momento, entendeu um pouco mais sobre quem ele era. Jesus não era apenas o mestre que ele seguia ou o amigo com quem compartilhava o dia a dia. Ele era o Filho de Deus, o cumprimento de tudo que Moisés e Elias representavam. Ele era o elo entre o céu e a terra. Enquanto desciam a montanha, Jesus os instruiu a não contar a ninguém o que haviam visto até que ele ressuscitasse dos mortos. Pedro ouviu, mas, como era típico dele, não compreendeu totalmente o que isso significava. Ele ainda não entendia como tudo isso se encaixava no plano maior de Deus. Mas uma coisa era certa, aquela experiência havia marcado sua alma para sempre. A transfiguração no monte não foi apenas um espetáculo sobrenatural. Foi uma revelação para Pedro e os outros discípulos. Jesus não era apenas um homem. Ele era a glória de Deus encarnada, o cumprimento das promessas e o início de uma nova aliança. Para Pedro, aquilo foi mais um passo em sua jornada de fé, um momento que o preparava para o que estava por vir, os desafios, as quedas e a redenção que ainda o esperavam. Essa experiência transformou Pedro de um pescador impetuoso em alguém que começava a compreender a grandiosidade do chamado que ele havia recebido.